Olá, pessoa linda e rica! Estamos aqui para o nosso segundo dia de podcast, aqui com o Valcast, agora com a nossa logo. Relaxe, respire e vibre alto! Hoje nós estamos aqui com uma convidada super, hiper, mega especial. Vem pra cá! Carolina! É a Ana Carolina! Show! Oi, Oi, Ana! Val, boa tarde. Boa tarde, seja muito bem-vinda no nosso cast, Valcast, no nosso segundo episódio. A Ana hoje veio conversar conosco e trazer para cada um de nós que estamos aqui hoje uma mensagem de luz, de paz, de prosperidade, de saúde, de riqueza, que você sinta muito acolhida, muito bem-vinda aqui no nosso Valcast. Obrigada, Val, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, de ter sido lembrada por você. Gratidão! Gente, olha o que acontece. Eu vou deixar aqui a Ana. Eu já conheço essa pessoa linda e rica há algum tempo. E eu vou deixar que ela fale para vocês quem é a Ana Carolina quando ninguém tá vendo. Ai, Ana, fala para nós. Quem é a Ana Carolina quando ninguém tá vendo, quando você tá sozinha, quando você tá nos seus bastidores, quando você não tem que escutar nada de ninguém, de falar nada para ninguém, mas só você. Como funciona isso? Como é? É Quem é a Ana interessante Carolina? essa pergunta, porque a Ana Carolina é a pessoa que tenta equilibrar dinamismo com calmaria, porque eu sou uma pessoa dinâmica. Faço muitas coisas, gosto de fazer muitas coisas, e a calmaria, porque no meu momento eu preciso me reequilibrar, eu preciso pensar naquilo que é importante para mim, eu preciso pensar em coisas que eu gostaria e quero realizar. Então eu fico tentando esse equilíbrio, sabe? De vontade com desaceleração. Então, por isso que eu digo que tem um equilíbrio entre o dinamismo, a desaceleração, a calmaria. Eu sou essa pessoa. Ai, que bom! E o tema de hoje que a gente escolheu, porque assim, na verdade, eu gostei muito porque ela não falou sobre o que ela faz, porque na verdade não seria isso mesmo, né? Então, o nosso tema de hoje é que faz parte aqui, porque a Ana, ela é psicóloga, gente. Olha que show! Vamos fazer terapia aqui hoje. Então, o tema que nós escolhemos foi Entre ansiedade e depressão existe vida. Para conversar com a Ana, por quê? Porque nós percebemos que as pessoas elas estão um pouco desnorteadas, né? Elas estão fora do compasso. Então eu percebo hoje que a terapia ela traz esse equilíbrio. Quando você começa a buscar a terapia como algo que vai fazer um sentido, que faz um sentido ali, você já consegue perceber isso. Então a terapia ela vai nos ajudar e muito. Então, Ana, dentro do nosso tema de hoje, que é entre ansiedade e depressão existe vida, como que você pode trazer, colocar para nós e para as pessoas, né, que estão nos ouvindo, que estão aqui conosco, como que você pode colocar esse tema de forma simples para essas pessoas? Uhum. Tá, eu gostaria de trazer uma parábola. Sim. É, a parábola da árvore e o jardineiro. Ai, que show. Era uma vez uma árvore que crescia em um lindo bosque. Ela era alta e forte, mas com o passar do tempo, começou a sentir o peso de suas folhas e galhos. O vento forte e as tempestades a deixavam ansiosa e suas folhas começaram a murchar. A árvore se sentia sozinha e sobrecarregada, sem saber como lidar com suas preocupações. Um dia, um jardineiro passou por ali e notou que a árvore estava triste. Ele se aproximou e perguntou: "Por que você está tão abatida, querida árvore?" A árvore respondeu:
Sinto que não consigo mais suportar o peso das minhas folhas e o medo das tempestades. Estou cansada e sozinha. O jardineiro sorriu e disse: Deixe-me ajudar você. Às vezes, precisamos de um pouco de cuidado e atenção para florescer novamente. Ele começou a podar os galhos mais pesados e a limpar as folhas secas. Enquanto trabalhava, conversava com a árvore, ouvindo suas preocupações e oferecendo palavras de encorajamento. Com o tempo, a árvore começou a se sentir mais leve. O jardineiro não apenas a ajudou a se livrar do peso excessivo, mas também a ensinou a se preparar para as tempestades, mostrando como fortalecer suas raízes e se adaptar às mudanças. Quando as tempestades chegavam, a árvore já não se sentia tão assustada. Ela sabia que tinha um suporte e que poderia enfrentar os desafios. Com o tempo, suas folhas voltaram a brilhar e ela floresceu mais do que nunca. Moral da história: assim como a árvore, muitas pessoas enfrentam desafios emocionais que podem parecer pesados e solitários. A terapia, como jardineiro, oferece o apoio necessário para lidar com esses desafios, ajudando a aliviar o peso emocional e a desenvolver a força interna para enfrentar as tempestades da vida. Com o cuidado adequado, todos podem florescer e encontrar um caminho para o bem-estar. Show! Show demais, Ana. É isso, né? Então, assim, você percebe que você foi falando aí, eu fui meio que internalizando, porque hoje eu entendo a terapia, eu entendo o momento, o qual eu fico só pelo menos de 7 a 10 minutos, todos os dias hoje eu tenho esse momento, porque eu comecei a compreender que era importante ter esse tempo para mim, né? Então, eu percebo aí na fala que a gente sozinho não consegue. É aí onde entra a terapia, a meditação. Hoje eu medito, eu falo assim, ó, se você parar quieta na sua cadeira aqui agora, alinhar a sua mente com o seu coração, você consegue estar presente, tira todos os pensamentos aí e fica quietinho. Você vai ficar no nada, no zero. Automaticamente você já está meditando, Sim. tirando todas as preocupações, né? Sim, se trazendo para o aqui e para o agora, né? Aqui e agora. Eu venho meio que trabalhando todo esse aqui e agora desde 2018, quando eu entendi o que é aqui e agora. Meu Deus, minha vida mudou demais. Porque foi a partir do aqui e agora, vivendo o presente, que eu deixei de viver o passado e deixei de viver o futuro. E eu passei a viver o aqui e agora. E ainda eu falo, é criar uma nova experiência com cada pessoa que se coloca na minha presença. Então aqui eu já sei que a gente está criando uma nova experiência. Está sendo bom para mim? Está sendo bom para você? É uma experiência, né? A gente está criando. Então é isso que faz a nossa vida ser boa ou ruim. É como se fosse, você escolhe. Sim. Foi importante você falar isso, Val. Quando você entendeu o que era o aqui e agora, você deixou o passado no passado e o futuro no futuro. Porque é justamente o que o seu livro aborda, né? Entre a ansiedade e a depressão existe vida. E as pessoas que vivem no passado, geralmente as pessoas que sofrem da depressão, elas estão lá no passado. Sim. E as pessoas com a ansiedade estão lá no futuro, em algo que ainda não aconteceu, né? Num medo excessivo, numa preocupação excessiva, ou numa tristeza, num pesar no passado, na depressão. Então foi importantíssimo você falar isso, né? Do aqui e agora. E é uma coisa que a meditação ela proporciona, né? Ela te traz para o agora, o esvaziar os pensamentos, tirar da mente pensamentos que não são pertinentes naquele momento, não são importantes, que não deveriam estar ali. Muitas vezes eles estão lá no passado,
no ai, se eu pudesse, eu deveria, ou eu tenho que fazer, como é que eu vou fazer, e se, ansiedade. Uhum. É isso. Nossa, você sabe, né, que eu sou massoterapeuta e eu trabalho com a massagem humanizada, né? Eu também Sim. falo que é como se fosse um download. Eu recebi o download da massagem, recebi o download do livro, e por incrível que pareça, também esse podcast não foi especificamente um download, porque assim, quando eu percebi, ele já estava aqui. Sabe? Mas microfone, quando eu fui falar em casa para a família, eles falaram que quando eu era criança, eu queria um microfone e porque eu queria ser cantora. Só que a voz não dá, né? Então, eu acho que essa parte aí ficou meio escondidinha porque não dá. Mas acredita que o microfone, olha como ele, quando eu cheguei aqui, eu achei que ele combinou muito comigo. É um microfone de cantora. Ele combinou muito e eu fiquei muito feliz. Então, na massagem humanizada, como foi um download também, eu trabalho com 4 cores. E eu falo que essas 4 cores aqui, quando eu assisti aquele filme da Pílula, lembra que tem o filme Matrix, né? Uhum. Isso, que tem o filme que eu assisti, eu falei, caraca, eu faço isso sem nem perceber, porque o tempo todo eu ofereço à pessoa, eu tô aqui com a Ana, aí eu falo assim, eu vou atender agora, aí eu pergunto sempre, como que você tá? Como que você tá, mãe? Mas como você tá agora, no seu momento presente consciente? E aí ela vai me falar, se ela estiver triste ou muito feliz, eu sempre uso a cor vermelha. E o vermelho, ele tem de 20 a 175 Hz de frequência. Então, é uma frequência baixa. O azul vem logo em seguida, que é de 175 a 200, até chegar em 200. Então, se a pessoa estiver ansiosa, ela já vai se identificar com essa parte aqui. Ansiosa, chateada, meia assim. O amarelo, ele entra com 200 Hz. 200 Hz quer dizer que a pessoa está com seu rio fluindo, quer dizer que ela já tomou a decisão, ela não está mais paralisada, ela já não liga muito para a opinião dos outros, então ela já está numa neutralidade. Depois a gente tem o verde, que o verde entra como você já tivesse numa paz, tranquilidade, essa coisa toda. E depois vem o vermelho para muito feliz, que é frequências altas. E o azul também, que vem para quando você já está com uma paz interior. Então, essas cores, elas chegaram para mim como se fosse assim, qual a pílula de hoje? Como que você Uhum. está? Né? Porque se você disser que está triste, por exemplo, no próprio vermelho tem como você elevar a sua frequência Uhum. para alegria. Tô triste? Posso ficar alegre. O que que eu faço para ficar alegre? Ele tem os Ana, 2 polos, né. isso. É aí onde eu quero. Eu fiz toda essa volta da massagem, porque hoje eu tô com uma psicóloga rica, linda, maravilhosa. E aí, o vermelho, ele, com as frequências baixas, se eu tivesse com um cliente aqui agora, numa frequência baixa, 20 Hz, sentindo culpa, dor, tristeza, medo, como que a gente poderia falar alguma coisa que agora você, enquanto psicóloga, o que que você diria para essa pessoa que está vibrando em 20 Hz? Uhum. Como é que eu posso te ajudar? Eu diria isso. Eh, é interessante, né, quando você traz as cores e o que ela representa, porque você está falando das emoções. E essa pergunta, né, como eu posso te ajudar ou como você está se sentindo, muitas vezes as pessoas elas não sabem responder, né, como é que você está se sentindo hoje? Ou então quando elas trazem, elas relatam algo que aconteceu com elas ao longo da semana ou num dia específico, ou em uma situação, um contexto que levou a pessoa a buscar a terapia, e aí eu faço essa pergunta, a pessoa fala: Não sei". Essa é a Porque resposta. as pessoas não conhecem as próprias emoções. E é importante a gente dar nome às emoções. A gente não é ensinado a dar nome às emoções,
eu sempre falo com os meus clientes quando eu estou em atendimento e às vezes eles relatam alguma situação ruim. Eu pergunto como é que você se sentiu? A pessoa fala chateada, aí eu brinco, nossa, chateado resume muita coisa. E eu acho que resume coisas ruins, não é? Aí eles ficam assim, Aí eu pergunto, você consegue me dizer o que ele está traduzindo? Muitos não sabem. Muitos não conseguem. Então, as cores, o significado das cores que você traz é importante porque ajuda as pessoas virem para o agora, se perceberem como elas estão se sentindo e tentar relacionar alguma emoção positiva ou negativa. Quando você falou do vermelho, ele traz os dois polos, né? A pessoa pode estar triste ou ela pode estar muito feliz. Muito feliz agora. E aí, respondendo a sua pergunta, quando você trouxe o significado das cores que você trabalha no seu momento de massoterapia, de massoterapeuta, que inclusive eu já tive o privilégio de ser atendida pela Val, eu diria que o azul, no sentido da calmaria, da tranquilidade, da sabedoria. Hoje, neste momento, aqui agora, dia 26 de março, diante da Val, esse é o sentimento de calmaria, de tranquilidade. Já deu a volta, né, Val? Já tá lá na penúltima emoção. Isso aí, é show. Então, quando a gente consegue trazer o cliente, o paciente, né, para o aqui e agora, fica mais fácil de tudo fluir. Eu sempre penso assim, tudo que eu for fazer, eu tenho que estar no aqui e no agora. Eu sempre falo, respira, Val. Por isso, talvez, essa coisa do respire e vibre alto. Porque eu sempre falo, Val, respira. Se eu estiver numa situação de estresse, assim, eu quero alguma coisa e não acontece na mesma velocidade. Eu simplesmente falo assim, respira, Val. E isso me acalma, isso serve para mim. E aí eu consigo observar todas as outras emoções que tem na mesa, né? Assim, dentro de mim. Isso é muito importante. E no dia a dia, nos atendimentos, eu trago isso para os clientes, né? Para eles também poder escolher as coisas no aqui e agora, né? Porque quando você escolhe no aqui e agora, a energia muda. Eu falo assim, ó, ativa o campo, ativa o campo, ativa o campo. Quando a gente ativa o campo, você consegue sozinho, sem fazer muito esforço. Se você só tiver a coragem de fazer assim, ó, ativar o meu campo de energia agora, ativar o meu campo de energia agora, você já vai sair da frequência baixa, né? E já vai elevar um pouco a frequência. Mesmo que você não suba lá para o feliz, porque aí é muito, né? Mas, de qualquer forma, você consegue já dar uma olhada aí em volta. Uma despertada, né? Uma despertada, exatamente. Então, sobre as emoções é bem assim. Ana, me fala um movimento que a pessoa pudesse estar fazendo no dia a dia. O que você diria que ela pudesse fazer um movimento, sei lá, um exercício, algo que ela sozinha, mesmo ela fazendo terapia, porque hoje eu também, além de fazer a terapia, a meditação, então hoje eu sou muito centrada, muito tranquila até demais. Mas imagina uma pessoa que ela não consegue, ela fala, eu não consigo parar para me concentrar e tal. Qual seria um movimento que ela pudesse fazer sozinha, independente de qualquer outra coisa? Você falou agora das cores, o significado das cores que você usa quando você está atendendo um cliente na massoterapia. Um movimento interessante que a pessoa pode fazer é escrever. Sabe o famoso diário? Sim. Que existia muito há um tempo atrás, né? Que a gente escrevia, a gente pegava o diário. Na minha época de adolescente, aí a gente escrevia na agenda, né? Então a gente colocava, hoje aconteceu isso, 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 isso. Fulano falou comigo, ganhei um presente, ganhei uma bala, principalmente na adolescência, né? A gente pegava o papelzinho da balinha que a gente tinha ganhado do menino que a gente gostava. Aí colocava na agenda. Show. E sem saber, a gente estava exercitando aquela coisa de perceber a emoção
não sabia dar nomes, mas estava colocando ela para fora, estava externalizando, estava verbalizando. Então, assim, um movimento prático, um diário, pega um caderninho pequeno, escreve nesse caderninho como foi o seu dia e depois de escrever, tenta perceber como que você se sentiu ali naquele dia, diante dos acontecimentos do dia. Ah, mas eu não conheço as emoções. Tá, você tendeu mais para o bom ou para o ruim? Mais para o positivo ou para o negativo? Né? Quando a gente fala de emoções, a gente já traz algumas que são básicas, né? São as primárias que a gente chama. Então, a gente tem a alegria, a tristeza, o medo, o nojo. Inclusive, tem um filme que fala sobre isso. A gente conversa sobre ele depois. Então, escreve como foi o seu dia e tenta lembrar, tenta perceber como que você se sentiu. Eu me senti bem ou eu me senti mal? Eu fiz alguma coisa para alguém que me deixou bem, me deixou feliz ou me deixou mal? Às vezes a gente faz coisas para alguém e vai deitar e fica pensando naquilo. Mas pensa por quê? Porque você ficou com aquele sentimento bom dentro de você ou você ficou com aquele sentimento ruim dentro de você? Ah, mas eu não sei escrever. Grava um áudio. Grava para você mesmo. Hoje a gente já tem esse recurso no nosso aparelho celular. Grava para você mesmo. Hoje o meu dia foi assim, assim, assim. E é seu. Sendo seu, escreve e guarda num lugar onde só você tenha acesso. Ninguém precisa saber. Verdade. Nossa, que show, Ana, que show. Você sabe que num dos exercícios aqui do livro Energia, Vibração e Frequência, eu até inclusive estou fazendo ele, eu estou participando de 2 comunidades agora, todos os dias fazendo um áudio de 7 a 10 minutos em cada comunidade. Então, todos os dias, pelo menos, em média de 300 pessoas, esse áudio chega. Recebendo sua mensagem. Está recebendo a mensagem. Aí, esse daqui é Eu Sou. Aí, esse Eu Sou, aí são 30 dias de exercício. Então, eu sou feliz e agradecida por... Aí você vai lembrar de alguma coisa na sua vida que você foi feliz e grata naquele momento. Aí eu falo, alguém vai colocar, por exemplo, uma frase ou alguém vai colocar, por exemplo, 3 folhas. Né? Porque são 30 dias, você tem que lembrar de 30 acontecimentos bons para você dizer assim, ó, eu sou feliz e agradecida por... Tararam, tararam, tararam. Aprendi esse exercício estudando Bob Proctor sobre vibração. E aí eu aprendi e eu captei ele para mim. Então, assim, eu sou feliz e agradecida, eu sou feliz e agradecida, eu sou feliz e agradecida. Eu sempre estou dizendo por que eu sou feliz e agradecida. Eu sou feliz e agradecida por estar aqui hoje com você, Ana. Obrigada. Né? Eu sou feliz e agradecida por este podcast estar acontecendo, pelo Valcast. Então, eu sou feliz e agradecida. E assim eu vou dizendo várias coisas. E aí, é um exercício de escrever. Olha que legal. E aí, eu quis trazer ele, porque justamente combina... Foi de encontro, né? Foi de encontro que você falou, né? Gratidão por essa sensibilidade. Porque, às vezes... Eu sempre penso assim, que a gente está conversando aqui, mas é como se fosse só uma conversa. Mas essa conversa, ela pode chegar de várias maneiras. E quem vai ouvir pode receber, né, essa mensagem de uma forma que possa entrar nas suas... Eu falo no seu corpo e do seu corpo vai trabalhando nas suas emoções, nos seus pensamentos. E isso pode gerar um novo comportamento. Um novo comportamento de pegar um caderno e escrever. Do que você, como está o seu dia, como foi, ou então escrever algo, né, do que você achar que é legal. E isso é fabuloso. E o escrever traz a pessoa para o aqui e agora, né? Ela se conecta com ela mesma. Muitas vezes as pessoas elas não querem se conectar com elas mesmas. Porque o momento não tá bom, porque não tá legal, porque tá difícil. E aí elas se escondem disso. Então o escrever ele traz isso.
Ainda que você esteja num dia ruim, numa fase difícil da sua vida, num momento de desafios, é importante o escrever. Que show. Agora, eu estava pensando assim, eu coloquei algumas coisas aqui para eu te perguntar, porque assim, imagino eu que, como o título do nosso cast hoje é Entre Ansiedade e Depressão Existe Vida, eu fiquei pensando assim, quais são as dores? Porque assim, as pessoas têm as dores, só que elas não querem ver. Mas e Uhum. quais são as dores que você poderia colocar aqui que o público, né, que as pessoas têm, elas não percebem. E como que você podia dizer, ó, gente, isso aqui, por exemplo, o medo é uma dor que te paralisa, tal e tal e tal, e você pode, e já dá uma sugestão Uma para a dica. pessoa, uma dica, por favor. As dores, né, que eu lido, o que o público com quem eu lido enfrenta. Sim. É muito comum nos dias de hoje, né? A ansiedade, a depressão, o estresse, a solidão, a falta de apoio social. São dores muito trazidas. E aí, se a gente for considerar os dias atuais, né, os dias que a gente tem vivido, a gente escuta muito as pessoas falarem: nossa, mas os dias estão passando tão rápido. Ué, Uhum. o mês já vai acabar? Ué, a semana já está É verdade. acabando? Tem essa sensação de que está tudo muito rápido. A gente está vivendo a era da informação, a era da tecnologia, então as coisas de fato acontecem muito rápido, né? Num clique tudo se transforma. É verdade. Infelizmente, algumas pessoas tentam trazer essa realidade virtual para o mundo real. E não dá, né? Não dá para a gente dar um clique assim na nossa vida Uhum. para as coisas acontecerem. A gente é humano, então a gente precisa passar por processos, passar por etapas na vida. Só que a gente acredita que esses processos eles têm que ir na mesma velocidade da tecnologia, e não é assim que funciona. Diante desse mundo acelerado de cobranças, são muitas cobranças, né? Você tem que ter um bom desempenho, você tem que ser um excelente profissional, você tem que ser uma boa mãe, você tem que ser um bom pai, uma boa esposa, um bom marido, um bom tudo, tem que dar conta de tudo. Isso vem gerando, sim, nas pessoas uma instabilidade muito grande, né? As pessoas elas estão indo nesse movimento, se deixando levar por essas cobranças que existem nos Uhum. dias atuais e aí ficam nessa ansiedade, entre essa depressão e ansiedade. E hoje, infelizmente, muitas pessoas estão sofrendo dos dois transtornos ao mesmo tempo, tanto da depressão quanto da ansiedade, né? Você falou assim, que tipo de dica, né, que você Aham. poderia dar para as pessoas que estão sofrendo? A primeira, eu já passei. Vamos escrever? Vamos começar a ter um diário? Colocar no papel o que está acontecendo com você e perceber como que você está se sentindo? É o primeiro passo. Se você entende o que você está sentindo, vai chegar um momento que você vai conseguir denominar as suas emoções. Se você não conseguir fazer isso sozinho, precisa de uma ajuda, né? Tem que buscar um profissional qualificado para fazer isso. Tem psicólogo, tem psiquiatra, tem outros terapeutas também que podem auxiliar nesse processo. Uma das grandes dificuldades, né, que as pessoas têm enfrentado nos dias de hoje, em parte devido ao momento que a gente está vivendo, eu não estou querendo trazer o ruim, tá? Eu, Aham. eu, eu vejo a tecnologia como algo muito bom na nossa vida. Ela é utilizada de forma muito positiva em vários aspectos, mas como tudo na vida depende de equilíbrio, muitas vezes as pessoas se perdem. Algo que é importante e essencial na vida e que tem faltado, e aí é uma coisa para a gente pensar e até voltar numa questão que você fez do movimento, né? Que movimento que as pessoas podem fazer? O apoio social, o movimento do apoio social, as pessoas se apoiarem, se ajudarem, serem rede de apoio de alguém.
pedirem ajuda. As pessoas não pedem mais ajuda, as pessoas não oferecem ajuda. Isso é apoio social. E apoio social, ele pode vir de amigos, ele pode vir de familiares, ele pode vir de relações que você tem, de vínculos que você vai criando, que você vai estabelecendo com pessoas. Esse é um movimento que as pessoas podem fazer. Isso é uma dica que eu dou: buscar apoio social, conversar olho no olho. Às vezes a gente chega em lugares, bares, festas, restaurantes, tem uma mesa cheia de pessoas e as pessoas não interagem mais, elas não conversam mais, elas não olham mais no olho. Recepção de clínica, de hospitais, as pessoas estão o tempo todo ali, né? Grudadas no celular e não conversam, não trocam, entre aspas, não trocam mais ideias, né? Não escutam. Isso é apoio social, a gente precisa disso. Nós somos seres de relações, nós somos seres humanos. Verdade. Acho que a gente vai ter que fazer a mesa mestra, né? Que tem a mente mestra. Então, vamos ter que fazer uma mesa mestra, né? De voltar às conexões. Sim. Eu estou participando de uma mesa agora riquíssima. Eu falo, gente, como é bom, é conexão à mesa, né? E que traz resultados, ideias que trazem resultado. E é muito interessante sobre isso que você está falando aí. E eu me sinto feliz porque hoje eu escolho as mesas. Olha que legal. Eu escolho porque eu vejo isso muito como importante. Muitas vezes, se você não está tendo essa rede de apoio, é porque também você não está sendo a rede de apoio. Então, eu sempre falo assim, que quem tiver um pouquinho mais sóbrio, só um pouquinho, gente, só um pouquinho, só um passo na frente, tem que pegar a mão. É igual aquele negócio, fala assim, ó, vamos dizer que a Carol tá um pouco mais acima aqui, vai, Carol, dá sua mão assim. Aqui no alto. Isso, então a Carol dá a mão para mim, eu dou a mão para aquela pessoa que tá ali. Então, a rede de apoio é isso. É isso. E quando você vai ver, nossa, todos saem ganhando. Sim. Eu gosto dessa coisa de todos ganham, né? Onde todos ganham, você se sente parte, né? Você se sente importante. Eu vejo isso como um servir, né? Todos ali estão como se fosse num objetivo a serviço. Sim. Ninguém é tão autossuficiente assim em todos os momentos da vida, né, Val? Todo mundo em algum momento vai precisar de alguém. Todas as pessoas em algum momento vão precisar de alguém. E para alguns entender que isso é real, que isso acontece com todos os seres humanos, é difícil para algumas pessoas entenderem e aceitarem serem ajudadas. Então, quando eu falo que ninguém é tão autossuficiente assim, é nesse sentido. Em algum momento da vida, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de apoio. Então, a gente tem que aceitar a ajuda das pessoas, assim como, em alguns momentos, a gente pode ver que uma pessoa está precisando de apoio e oferecer apoio, né? Ser justamente essa rede que você exemplificou. Da forma como você falou aí, Carol, eu lembrei quando eu estava no calabouço. Não, você não tem ideia, não me trouxe nenhum sentimento ruim, não. Mas eu me lembrei agora eu no calabouço. A calabouço é abaixo do fundo do poço. Então, se alguém pensa que não existe calabouço, gente, não vai nessa, porque existe sim. Eu vi a morte, eu fiquei por um fio. Eu vi a morte. Então, eu percebi agora na fala que eu me vi lá no calabouço e hoje, aqui agora, no mesmo momento que eu me vi lá, eu também me vi aqui, pronta para servir. Eu fiquei feliz demais agora, pronta para servir, porque eu falo que esse livro aqui, como a massagem humanizada que eu trabalho, como tudo que eu coloco à mão, eu falo que eu não saio de casa se não for para prosperar, se não for para ser bom, se não for para entregar, se não for para servir, se não for para ser bom para mim também. Então, eu acabei de perceber agora que eu estou para servir. Show! E você traz também empatia nessa fala, né? Você já esteve num lugar muito ruim, muito, muito ruim. E hoje, quando você está aqui, você se coloca à disposição para servir,
para ser esse apoio social na vida de alguém, você sabe o quanto é difícil Sim, estar abaixo do poço. sim. E de forma empática, né, você se coloca para ajudar pessoas que estão lá, com o livro que você escreveu, trazendo isso para as pessoas, mostrando que é possível, né? É importante você ter falado isso, Val, porque entre a ansiedade e a depressão existe vida, e são 2 transtornos que podem ser tratados. Às vezes a pessoa está sofrendo agora de ansiedade, sofrendo de depressão. Tem tratamento. É possível. Você está aqui, né? Rica, linda, Você está maravilhosa. aqui. Então, quando a pessoa. Por que a importância do escrever, né? De olhar para dentro de Sim, você. aqui. Perceber que você não está bem, procurar ajuda. Procurar uma ajuda de um profissional qualificado. Busca esse suporte, um suporte técnico. Se trata, né? Como é que você vai se tratar se você não está notando como você está? Se você não está olhando para Se dentro de percebendo, você. né? O aqui e o agora é isso, né? Então, entre a depressão e a ansiedade existe vida, existe o tratamento também, Show. sabe? O tratar. A depressão, ela é tratável, a ansiedade, ela é tratável. E aí, quando você falou das dores, uma coisa foi levando a outra, eu falei do apoio social, da importância do apoio social. Tanto a gente dar, ser suporte, como receber suporte, né? Dar e receber ajuda de pessoas que são próximas a gente, buscar a ajuda de um profissional, né? De um psicólogo, de um psiquiatra. Para muita gente ainda existe um preconceito muito grande em relação à saúde mental, né? Tem gente que fala, não vou lá não, isso é coisa de doido, isso é coisa para doido. Só que não. Não, não mesmo. Em algum momento da nossa vida, a gente pode passar por situações desafiadoras que podem levar a um entristecimento muito grande, a uma preocupação excessiva, a um medo excessivo, levar a um adoecimento. Então é nessa hora que você vai buscar a ajuda de um profissional qualificado, de psicólogo, de psiquiatra. Mas tomar remédio, às vezes a pessoa precisa e está tudo bem, ela está sendo acompanhada por um médico. Então, se permitir receber esse suporte de pessoas próximas e de profissionais qualificados também. Que legal. Fico muito feliz com essa nossa conversa, porque eu acredito que, com certeza, vai chegar na alma de alguém, vai chegar assim, a pessoa que realmente precisa. Às vezes eu falo, muitas vezes você não precisa, eu na massagem não preciso nem tocar antes, primeiro eu escuto, simplesmente só olha no olho da pessoa. Às vezes, a pessoa que está aqui com a gente agora, ela só queria ser olhada, só queria ser vista, eu acho que é a palavra. Ela só queria ser vista pelo outro que está ali, né? Como que você tá? Às vezes dentro da própria casa, as pessoas meio que se agridem, né? O tempo todo, assim, tipo, sendo reativos. Uhum. Eles não são assim, não, calma, respira primeiro. Não, primeiro fala, depois respira, né? E aí eu venho ao contrário do primeiro fala, não, reativa não. Primeiro respiro, eu entendo a situação e depois eu vejo se cabe a fala. Se não couber, eu também não falo. Simplesmente respeito. Então, acredito que vem muito de encontrar isso, ao invés de ser mais reativo, falar tudo que vem na mente, porque nem tudo que vem na sua, assim, nem tudo que vem na ponta da língua pode e deve ser dito, né? Uhum. Então, acho que esse momento é muito importante. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui como que... onde que você está ou como que as pessoas podem encontrar você, assim, para ter um cuidado com você, ou o que você indica, como? Explica isso, assim, de forma simples, o que você faz. Fala de uma forma assim, olha, gente, eu faço isso no dia a dia, eu levo as pessoas de um ponto para outro. Então, fala isso aí para as pessoas poderem agora sim. O
que a Ana Carolina faz? Eu sou psicóloga, atualmente eu sou psicóloga clínica. Eu estou na psicologia profissionalmente, né, há quase 20 anos. Eu atuei por 16 anos em uma outra área da psicologia, na área organizacional, trabalhava em empresas, trabalhava no meio corporativo, em RH, e a maternidade fez eu mudar um pouco o trajeto dentro da psicologia, né? Mas eu mudei um pouco o trajeto. Eu tenho uma filha de 6 anos de idade e eu tive a minha filha quando ela completou 4 meses de vida. Eu voltei a trabalhar no dia seguinte. Eu voltei a trabalhar. E a minha rede de apoio, desde essa época, que são os meus pais, sempre ficaram com ela. E quando ela estava com uns 2 aninhos, né, que é aquela fase engraçadinha, que já fala um monte de coisa, que já já anda, já faz as artes. E como eu trabalhava muito, eu só tinha um final de semana para ficar com ela. E aí, às vezes, ela fazia uma gracinha, né? E aí, quando eu ia comentar com os meus pais, ela falou tal coisa, e eles, mas minha filha, ela já fala isso há muito tempo. Porque ela fez isso. Aí eles, minha filha, ela já faz isso há um tempo. Então, isso me trouxe um impacto. Eu falei, opa, minha filha tá com 2 anos. Para mim, coisas que ela tem feito hoje são novidade para mim. Para eles não é uma coisa natural. Então, eu tô perdendo uma fase da vida da minha filha. E aí, naquele momento, eu parei e a psicóloga hoje estava em terapia com uma outra psicóloga, porque o psicólogo também faz terapia, tá? Isso é bom. É bom sempre lembrar, porque às vezes a pessoa acha que não precisa, e então o próprio psicólogo precisa. Sim, o psicólogo né? é uma pessoa também, Sim. né? E aí, eu na minha terapia, com a minha psicóloga, levando essas questões, a gente começou a trabalhar e ela falou para mim, você tem todo o jeito de psicóloga clínica. Você tem todo o perfil para clínica. E aí a gente começou a trabalhar isso e quando eu me senti pronta, eu fiz a minha transição de carreira. Então, eu saí legal. de 16 anos de mundo corporativo para a área clínica. Então, desde 2021, eu atendo. E hoje eu atendo em 2 modalidades, né? Eu faço atendimentos presenciais, atendimento online, além disso dou palestras e etc. Então, enquanto psicóloga clínica, como é que eu posso ajudar? Depois eu até deixo o contato, essas coisas, mas eu realizo atendimento clínico, eu trabalho com as pessoas exclusivamente dentro do consultório. Posso dizer para você que hoje eu estou realizadíssima. Que show! Cada vez que eu encerro um dia de atendimento, eu tenho certeza de que eu estou no lugar onde eu deveria estar. Que show! Onde eu consigo fazer uma coisa que você traz muito quando a gente conversa, né? Que é a transformação, é poder contribuir de alguma forma, o servir que você fala, né, Val? Sim. Contribuir para transformar a vida de uma pessoa. Então, cada dia que eu encerro um atendimento, esse é o meu sentimento. Aí sim. A emoção o sentimento é de gratidão. O sentimento é de, nossa, é para isso que eu vim. Ai, que É isso show. que eu tô fazendo. Eu tinha que vir para esse mundo para poder fazer isso. Que show, que Então, show. é isso que eu sinto, assim. Eu fico grata a cada evolução que eu percebo em clientes que eu atendo, em clientes que chegaram numa determinada condição e meses depois a gente perceber evolução, é lindo. Nossa, Nossa. brilhante saber que eu participei de um processo com uma pessoa e essa pessoa conseguiu a transformação que ela foi buscar. Muitas vezes ela não conseguiu ainda a transformação que ela foi buscar, mas ela foi modificada, ela foi transformada. Porque a terapia ela proporciona isso, né? A mudança, a transformação,
o movimento, Sim. né? Sair de um ponto e ir para outro. Muitas vezes a busca pela terapia, ela vem através da dor, né? De um transtorno. A maioria das vezes, né, Carol? A maioria das vezes eu percebo que a pessoa, ela nunca vai pelo prazer, ela sempre mais vai pela dor, né? Agora, pensando nisso, como que você poderia dizer assim, olhando para aquela câmera, dizer assim para a pessoa que está ouvindo você aqui agora, dar uma garantia para ela de que se ela tomar a rédea, eu olho para cá, toma a rédea da situação, entende? Com certeza ela vai ver o progresso acontecer, ela vai ver a transformação. Uhum. Então, assim, quem tem que fazer isso é a própria pessoa. Não tem como você instigar ela, mas a outra parte é ela sentir essa instigação dentro dela e ela realmente querer, de fato, né? Então, como que você poderia garantir que se ela fizesse um trabalho de alguém olhando para ela, seja você, seja qualquer um outro profissional da área, que ela vai se sentir ser vista, ela vai se perceber sendo vista. Então, como que você poderia dizer, amada, vai que dá certo? Sempre que há um encontro, porque eu entendo dessa forma, né, o processo da psicoterapia, cada encontro, há uma mudança, há uma transformação sempre. Seja a construção de uma nova pessoa, de uma nova identidade, ou a desconstrução de uma identidade, de uma velha pessoa, né? De uma identidade velha, na verdade. Então, sempre que há um encontro, há transformação. Sempre há mudança. É praticamente impossível você ter um encontro, você tá ali diante de um profissional e não perceber em você essa transformação. Show. Sabe? Essa nova construção ou essa desconstrução de quem você era. Ai, que show. Gratidão. Agora chegou a hora das 3 palavrinhas mágicas. Olha, eu tô com 3 palavras aqui e basicamente eu não quis olhar. Eu sempre trago essa caixa que tem várias palavras e eu meio que pego ali essas palavras e eu busco trazer elas aqui para que você possa dizer ou em uma palavra ou que você possa falar em uma frase, algo referente a essa palavra, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Então, essa palavra, nesse momento, o que é essa palavra aqui, ó, gente? Isso. O que é a palavra insegurança? Ela representa para você? Insegurança é a falta de um suporte, a falta de um apoio, a falta de uma confiança. A insegurança, ela representa isso. A falta de uma confiança. Falta de uma confiança. Show. Agora essa. Ai, a palavra rica saiu aqui, gente. Bom, primeiro que essa palavra, primeira imagem que vem à minha mente é você. Que você usa ela demais, assim, para se referir às pessoas, para se referir a acontecimentos, para se referir a experiências. Então, assim, rica, a primeira que vem à minha mente é a Val falando. Rica, pessoa rica, ser rico. Isso é você. Que bom. Essa daqui, ó. Falta de merecimento. Isso, falta de merecimento. 3 palavras fortes para você. Essa daí é profunda, hein? Intensa. Bom, a falta do merecimento. Em quais momentos que a gente pode pensar ou talvez traduzir ou trazer o merecimento, né? Eu acho que com base nas nossas atitudes,
em posturas que a gente tem, atitudes que a gente tem com as outras pessoas, de experiências que a gente tem com outras pessoas. Isso pode determinar merecer ou não algo. Então, a falta de merecimento, eu acho que ela leva ao pensar em atitudes que a gente tem e as consequências dessas atitudes. Acho que leva a isso. Merece ou não merece? A falta do merecimento ou o merecimento em si? Show. Nós estamos aqui encaminhando já para finalizar. Tô super, hiper, mega feliz com essa nossa conversa. E se você pudesse deixar uma frase aqui agora, para a pessoa, você vai olhar para a sua câmera, para a pessoa que está aqui com você agora. Imagina uma frase que você pudesse dizer para tocar realmente, de fato, essa pessoa que, pensando no nosso tema, ou que não, né? Assim, como que você deixa a sua mensagem aí, sua frase? A minha mensagem final, minha Isso. frase. Eu acho que eu gostaria, né, de deixar para vocês a mensagem de pare um pouco, dá uma pausa na correria do dia a dia, tenta desacelerar um pouco e olhar para dentro de você, olhar para dentro de si, tenta perceber quem é você hoje, como você está hoje, se você sente que dentro de você tem coisas que precisam ser trabalhadas, se você sente que dentro de você tem coisas que precisam ser melhoradas, se você sente que dentro de você tem coisas que você pode oferecer. Então, assim, olha para dentro de você. A gente tem 2 holofotes aqui olhando para a gente, né, Val? Então, assim, imagina pegando um holofote e virando ele para você se perceber enquanto pessoa, nas suas relações, com pessoas próximas a você, com familiares, pessoas do dia a dia. Tenta se notar, tenta se ver, Show. tenta se enxergar. Queria deixar essa mensagem. Ai, que legal. Olha, antes de finalizar, eu quero dar aqui para você meu livro, Energia, Vibração e Frequência. Esse é um presente para você. Desejo muito que você possa, em vários momentos, fazer dele cabeceira, né? Bota ele lá e tá sempre, porque ele é um livro de escrita, é para você escrever mesmo nele. Eu me sinto muito feliz em estar podendo compartilhar ele com você. E eu tenho 2 palavras para dizer. A primeira delas é a gratidão, que é pelo livro, né? Pelo presente que você está me dando, pelo seu livro. E a outra é que riqueza, que rico receber. Eu acho que são 2 palavras que te representam e que traduzem realmente o que eu estou sentindo nesse momento. Muito obrigada pela oportunidade, por essa troca, por esse encontro, e pela mudança que você está permitindo que a gente traga para as pessoas, né, nesse momento. Sim, gratidão. Obrigada, Rosa. Agora, fala para mim aí, para todos nós que estamos aqui, suas redes sociais, como que as pessoas podem te encontrar? Ok. Bom, minha rede social, pode falar aqui a Sim, rede? Pode falar o nome da rede? Com certeza. Aquela rede, arroba. Isso. É Ana com 2 N's, Carolina, PSI, de psicóloga, ACP. Esse é o meu Instagram. Telefone, pode deixar o telefone? Sim. O meu telefone para contato, as pessoas podem me achar, podem enviar mensagem. Direct também no Instagram. Meu telefone é o 619-9154-4297. Eba, gratidão. Então, vou deixar também aqui as minhas redes sociais. O Instagram é Val Patriota Massoterapia. Aê! No YouTube também. O arroba antes, né? Arroba antes, sempre colocando arroba antes, né? É isso, gente. Gratidão por vocês estarem conosco aqui no nosso segundo Valcast. Tchau, pessoal. Tchau, Dá obrigada, tchau Val. aí. Tchau, gente. Obrigada. Show.